Olá, tudo bem? Nossa palavra de hoje está em Lucas capítulo 10, verso número 30 a seguir, que diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, e chegando àquele lugar, o vendo, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe o azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Amém. Só até o verso de número 34. Queridos amigos, irmãos, gostaria nessa oportunidade de falar sobre fé e obras. Sabemos que nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas, em sua maioria, possuem uma fé, algo que acreditam e demais. Outras também julgam que as obras sejam de grande ou de maior importância. Mas será que as duas podem viver juntos? Será que as duas podem ser praticadas simultaneamente? A resposta nós veremos no texto. Fé e obras. Acompanhe comigo. Olha, conta-nos esta parábola, Jesus Cristo conta-nos essa parábola acerca de um homem que descia, de Jerusalém para Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó não era uma distância muito grande, só que o caminho era um caminho cheio de pedras, desértico, e ali também se escondiam, em alguns momentos do dia ou da noite, ladrões, para roubar os viajantes que passavam naquela estrada de grande movimento de pessoas, só que ao mesmo tempo deserta, desprovida de condições climáticas favoráveis, e de socorro. A Bíblia conta esta história enfatizando que aquele homem que descia foi atacado por salteadores ou por ladrões que roubaram o que ele tinha e ainda o agrediram, deixando à beira da morte. Conta-nos a história então que de 3 personagens agora vão passar nesse lugar. São 3 personagens que Cristo destacou com muita veemência. O primeiro é o sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era a autoridade máxima do templo judaico. O sacerdote era responsável ele era um mediador entre Deus e o homem, apresentando do homem para Deus o sacrifício e esperando de Deus o perdão. Mas isso era-lhe imputado por Deus, isso era-lhe colocado, ele era vocacionado, ele era chamado, era um autêntico religioso, um praticante, era uma expressão máxima da santidade aqui na terra, em homem, em carne, em físico. Mas isso não foi o suficiente. O seu amor, entre aspas, religioso,
não fez com que ele parasse para socorrer aquele homem. E a Bíblia diz que o sacerdote, vendo, ele viu aquele homem, passou de largo. Ele viu a necessidade que aquele homem estava tendo. Ele viu que aquele homem estava desprovido de seus pertences, quem sabe ali de uma vasilha com água, de uma bolsa com alimentos, sem, quem sabe, o seu meio de transporte, machucado, gemendo, ao sangue. A Bíblia diz que ele passou de largo. A sua religiosidade, a sua religião, não fez com que ele parasse. Existem pessoas que dizem que amam a Deus, que professam uma fé, que estão num determinado lugar, só que ao ver o necessitado, a sua religiosidade não é o suficiente para que ele possa praticar o bem. Não é porque você tem uma Bíblia, tem uma gravata, é um pastor, é um obreiro, é um católico, que isso lhe dá poder para fazer o bem. É você que tem que querer fazer o bem. Ser um ouvinte é muito bom, mas acima de tudo você tem que ser também um praticante. A autoridade máxima no templo passou de largo, o sacerdote passou de largo. E a Bíblia diz então que tem um segundo personagem, é o levita. O levita também era um ajudante no templo, era um cooperador, era uma pessoa zelosa, uma pessoa que cuidava dos utensílios, da manutenção, que provia as coisas no templo. A Bíblia diz que o levita, o seu zelo, não fez com que ele parasse para ajudar aquela pessoa. Você pode ser zeloso para com o seu dinheiro, você pode ser zeloso para com a sua fazenda, com a sua terra, com a sua empresa, mas isso não é o suficiente para Deus. Deus quer que você coloque esse zelo, esse amor, essa vontade de ajudar, de cooperar, de contribuir com alguém que precisa. O que aconteceu àquele homem? O levita passou de largo. Mas aí a Bíblia conta a história de um terceiro personagem, o samaritano. O samaritano, se você não sabe, surgiu de uma quebra da cultura judaica, quando os assírios invadiram o reino do norte, né? Logo após o reino ter sido dividido, reino norte e reino sul, após a morte de Salomão, houve uma cisão do reino, e os assírios, no passar do tempo, dominaram o reino norte e fizeram a quebra da cultura, misturaram os povos, trouxeram povos de outros lugares para o reino norte, fizeram uma mistura, e surgiu então os samaritanos. Os samaritanos, pelos judeus, não eram bem-vindos, né? Justamente por causa dessa mistura, essa cultura nova, né? Que eles agora detinham. Só que a Bíblia diz que o samaritano ele não passou de largo, ele não passou de longe. Ele viu, mas ao mesmo tempo ele se comoveu. Uma íntima compaixão. Não importa o seu passado, não importa o seu tempo de ignorância, o que você fez de errado no passado. Não importa se você já matou, se você já roubou. Não importa se você já adulterou. O que importa é que hoje você tem uma nova vida. E essa nova vida lhe dá o direito ou a oportunidade de fazer o bem ao próximo. Quem é o próximo? Não é a pessoa que está mais perto de você. É a pessoa que está necessitando da sua ajuda. O bom samaritano passa de perto, acolhe, tem uma compaixão, pega aquele homem, leva para um lugar, para uma hospedagem, cura suas feridas, né? Dá uma noite de pouso tranquilo e ainda lhe dá uma condição, né? Moedas, para que ele possa ter a sua vida, para continuar a sua vida. Aquele homem poderia ter morrido no deserto, mas coube ao bom samaritano lhe estender as mãos. Existem pessoas perto de você que podem estar nesse mesmo estado, à beira da morte. Com tudo aquilo que elas tinham de bom foram lhe tiradas.
mas você tem a responsabilidade de praticar aquilo que você tem ouvido, o que você crê, que você possa fazer. Que Deus te abençoe. Amém.